Capítulo 6. Fuga para o Paraguai. Sempre houve a intenção de perseguir homens como Joseph Mengele até os confins da terra, como o primeiro-ministro Winston Churchill e o presidente Franklin Roosevelt prometeram já em outubro de 1941. As atrocidades cometidas em Polônia, Iugoslávia, Noruega, Holanda, Bélgica e, em particular, atrás do fronte alemão na Rússia, superaram tudo o que tem sido conhecido desde as eras mais sombrias e mais bestiais da humanidade. A punição desses crimes deve agora ser incluída entre os principais objetivos da guerra. Mas, quando chegou o momento, esse compromisso não foi muito além do acordo que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha fizeram com a União Soviética em agosto de 1945, de colocar 22 líderes nazistas perante um tribunal militar aliado em Nuremberg e submeter uma pequena fração dos assassinos da SS a um número limitado de outros julgamentos. Houve apenas uma tentativa importante dos aliados de levar a julgamento os médicos assassinos do Reich. Ela ocorreu em dezembro de 1946, quando 23 médicos e cientistas da SS compareceram perante um tribunal americano, também em Nuremberg, no chamado Julgamento dos Médicos. Um homem que achava que o Dr. Joseph Mengele devia ter estado entre os réus foi Hermann Langbein, um ativista político de esquerda de Viena que fora detido pela Gestapo e enviado para Auschwitz, onde foi posto para trabalhar como auxiliar no gabinete do médico-chefe. Embora a oposição de Langbein à tirania nazista fosse bem conhecida, ele sobreviveu a Auschwitz e, no decorrer de seu aprisionamento, foi se familiarizando com as macabras atividades dos médicos da SS, tendo visto alguns dos documentos relacionados aos experimentos. Após a guerra, ele reparou que o nome de Mengele veio à tona em vários julgamentos de pessoal da SS. Também reparou, consternado, como a determinação dos julgamentos de Nuremberg perdeu parte de seu ímpeto depois que os aliados passaram a responsabilidade pela instauração dos processos às autoridades alemãs e aos países em que as atrocidades haviam sido acometidas. O registro da recém-nascida República Federal da Alemanha revelou-se excepcionalmente pobre. Embora apontem com orgulho 6.215 condenações de criminosos nazistas, as autoridades judiciais alemãs deixam, não por acaso, de destacar que mais de 70% dessas condenações foram fruto de indiciamentos que ocorreram sob jurisdição aliada. Em todos os casos patrocinados por promotores alemães, só 403 réus foram condenados por assassinato premeditado. Ficou claro que a iniciativa de levar Mengele a julgamento jamais viria de bom, e assim, a tarefa foi deixada à incansável disposição de um homem só. Langbein começou compilando um dossiê das evidências contra Mengele na esperança de que as autoridades judiciais se interessassem por ele. Atuando por conta própria, não consegue se lembrar exatamente como, descobriu que Mengele tinha se divorciado e que passaram uma procuração a um advogado de Buenos Aires para que ele cuidasse das formalidades com um advogado de Frankfurt, Fritz Steinacker, que mais tarde defendeu inúmeros criminosos de guerra proeminentes. Langbein também encontrou muitos sobreviventes de Auschwitz e registrou suas declarações para montar um dossiê contra Mengele. Em setembro de 1958, 6 semanas apenas depois de Joseph e Martha Mengele terem se estabelecido como recém-casados, Langbein levou o dossiê ao Ministério da Justiça em Bonn, numa tentativa de persuadi-los a emitir um mandado de prisão para Mengele. Mas sua visita à capital não foi muito encorajadora. Ele se deparou com o primeiro de muitos obstáculos burocráticos. Encontrei-me com um funcionário no gabinete do procurador-geral em Bonn. Ele me disse que seu gabinete não era responsável pelo caso Mengele. Disse que a responsabilidade cabia a um dos 11 estados da Alemanha, aquele onde Mengele vivia. Então me perguntou em que estado Mengele vivia. Tive de dizer que não sabia. Nesse caso, disse o oficial, não posso fazer nada até que descubra. Irritado com a atitude de obstrução do funcionário, Langbein deixou o dossiê sobre a mesa, dizendo-lhe severamente que encarava Mengele como responsabilidade do governo alemão. Por coincidência, nesse mesmo setembro, em Buenos Aires, Mengele assinava uma procuração para sua nova noiva, indicando que pretendia se ausentar
e precisava de alguém em quem pudesse confiar para tomar decisões. Houve duas versões desse documento. A primeira em 13 de setembro de 1958, a definitiva, assinada em cartório na frente de seu advogado argentino, Dr. Jorge H. Guerrico, em 29 de setembro. É relatado que 3 dias depois, Mengele entrou no Paraguai com um visto especial para 90 dias. A princípio, esses dois eventos sugerem que Mengele tinha de alguma maneira ficado a par do interesse de Langbein por suas atividades nos tempos de guerra, sobretudo porque Langbein estava ao mesmo tempo tentando convencer o gabinete do procurador-geral em Kiel a incluir Mengele numa investigação referente ao seu colega de Auschwitz, o professor Karl Klauberg, que chefiava a pesquisa de esterilização no campo. A explicação provável, no entanto, é muito mais prosaica, como são a maioria das respostas ao mistério da impressionante desenvoltura de Mengele em termos de evasão. A escaramuça com a polícia argentina com relação à suposta prática ilegal de medicina, por certo, deve ter alarmado Mengele, fazendo-o, talvez, até mesmo ponderar se não haveria outro refúgio mais adequado. Mas é provável que a razão mais imediata de sua partida para uma extensa temporada no Paraguai tenha sido algo tão pouco dramático quanto a tentativa de vender um novo espalhador de esterco que a empresa de Ginsburg acabara de lançar. Ele tinha batido todos os recordes de vendas na Europa. O amigo nazista de Mengele, Werner Jung, que morava em Assunção, recordou que foi por volta dessa época que Hans Sedlmayr e Alois Mengele visitaram o Paraguai, e que Mengele se esforçou muito para vender a máquina, sem, no entanto, muito sucesso, segundo Jung, que atuava como agente de várias importantes empresas alemãs. Nunca acreditei que ele fosse ganhar muito dinheiro tentando vender esse tipo de máquina. Acredito que Sedlmayr e Alois chegaram ao mesmo tempo e estavam falando em expandir o negócio. O próprio Mengele muitas vezes tentou fazer com que eu me interessasse em me tornar o representante oficial de sua empresa. Disse que eu faria isso melhor do que ele e que me daria uma generosa porcentagem. Mas nessa época eu já estava pensando em fazer as malas e voltar para a Alemanha. Não queria assumir novas contas. As palavras de Jung são especialmente interessantes à luz da declaração, feita sob juramento, do diretor de compras da empresa de Ginsburg, Hans Sedlmayr, às autoridades da Alemanha Ocidental em 1971, quando elas se empenhavam numa de suas tentativas periódicas mais negligentes de encontrar Mengele. Sedlmayr disse ao juiz investigador Horst von Glasenapp: "Nossa empresa tem mantido contatos de negócios com a América do Sul, mas em todo o tempo que estive ligado à empresa, durante os últimos 27 anos, não existiram quaisquer contatos de negócios com o Paraguai. O acusado de modo algum esteve associado a assuntos da empresa. Acordos de negócios são organizados pelos agentes que nos representam, e por essa razão não há espaço para empregar indivíduos numa base privada." Segundo Jung, quando estava em Assunção, Mengele ficava numa pousada chamada Astra, que era de um amigo comum, Peter Fast. Marta e Karl-Heinz foram visitá-lo lá. Era simpática, todos gostaram dela, disse Margaret Jung a respeito de Marta. Ela também se lembrava que Mengele tinha uma preferência por boa comida alemã, em forte contraste com seus gostos brasileiros mais tardios. Nesse meio tempo, de volta à Alemanha, Hermann Langbein fizera um grande avanço no esforço solitário para levar Mengele a julgamento. Embora tivesse deixado seu dossiê de provas com um empedernido burocrata em Bonn, Langbein insistira em identificar o gabinete do procurador-geral em cuja jurisdição o caso Mengele devia propriamente cair, para que um mandado de prisão pudesse ser preparado. Pela folha de serviços de Mengele na guerra, Langbein descobriu que sua última visita registrada à Alemanha fora em novembro de 1944, quando esteve em Freiburg de licença de Auschwitz e ajudou Irene a se mudar para Ginsburg pelo período restante da guerra. Langbein levou o caso ao procurador de Freiburg, Freiherr von Schowingen. Ele foi muito prestativo, disse Langbein. Não poderia ter feito mais. Langbein também seguiu um indício de que talvez Mengele tivesse estudado medicina em Frankfurt. Por pura sorte, o indício se revelou correto, disse Langbein. As autoridades universitárias não nos deixariam ver a ficha de Mengele,
mas deram sua data de nascimento, a data da formatura, e disseram que ele havia nascido em Ginsburg. Numa visita a Ginsburg, Langbein descobriu a presença ubíqua de Carl Mengele Sons. Ficou claro que os Mengele e Ginsburg guardavam muitos segredos sobre o filho ausente e que Langbein não seria informado sobre eles. Tudo o que podia fazer era esperar que von Schonvingen preparasse o mandado de prisão e o entregasse ao ministro do Exterior para os procedimentos de extradição. Embora não tivesse o endereço exato de Mengele na Argentina, Langbein sabia que ele morava lá pelo registro num cartório de Buenos Aires de seus papéis de divórcio. Não se sabe que soma de notícias, ou se alguma notícia, sobre as iniciativas de Langbein chegaram à família Mengele e foram retransmitidas a Joseph. Langbein repetia que cada movimento feito por ele fora conduzido sob o maior sigilo. Mas o fato é que, em março de 1959, Mengele havia decidido que ficaria mais seguro morando em caráter permanente no Paraguai. A tensão de estar arrancando suas raízes argentinas justo quando sentira que elas haviam ganhado força, logo transpareceu para os amigos de Mengele. Quando voltou à Argentina vindo do Paraguai, no início de 1959, o pessoal do laboratório Fadro Farm notou que ele tinha ficado nervoso e que muitas vezes caía no sono no período da tarde. Um dos diretores, Heinz Truppel, disse: "Suponho que ele devia ficar o tempo todo achando que seria encontrado a qualquer momento. É por isso que costumava dormir durante o dia e parecia tão cansado física e mentalmente." Contudo, uma mudança definitiva para o Paraguai tinha suas compensações. Significava que Mengele poderia passar mais tempo trabalhando no negócio da família por lá. Ele também via a possibilidade de comprar terras nas áreas mais remotas do Paraguai, terras que, concordando com Jung, Mengele achava que eram um valioso investimento a longo prazo. Talvez ainda ele receasse que o clima para homens como ele mudasse com a recente eleição na Argentina do presidente Arturo Frondizi. Arturo era um dos líderes mais liberais a chegar ao poder desde a Segunda Guerra Mundial e era reconhecidamente sensível aos primeiros rumores de inquietação internacional sobre a Argentina estar se tornando um refúgio nazista. Quando retornou a Buenos Aires vindo do Paraguai para encerrar seus negócios na Argentina, a participação de $200 mil que ele e o pai tinham investido na Fadro Farm foi comprada por um argentino chamado Ernesto Niebuhr. A saída de Mengele da empresa foi algo repentino e surpreendeu a todos. Ele simplesmente me chamou, contou Heinz Truppel, e disse que estava indo embora devido a problemas de diferença de ideologia. Diz que estava saindo do laboratório e do país. Elsa Haverich se recorda com nitidez daquele momento. Mengele, disse ela, parecia um homem assustado. Perguntei: "Por quê? O que está acontecendo?" Achei que talvez fosse a família dele, uma doença ou mesmo um acidente. Então ele me disse, num tom muito triste, que não, era devido a razões políticas. Não insisti nas perguntas, porque ele parecia meio preocupado. No dia seguinte, dia em que tinha de partir, ele chegou mais tarde, ao meio-dia. Pareceu muito calmo nesse dia, mas estava muito triste, muito preocupada. Por volta das 5:30, pegou alguns livros para devolver à biblioteca. Estava sempre lendo livros sobre ciência e médicos. E entramos no carro. Ele me deu muitos conselhos sobre a empresa, sobre o que deveríamos fazer, e eu disse: "Vou vê-lo de novo?" Então ele me respondeu: "Elsa, nunca mais vamos nos encontrar." Embora tenham ficado em Buenos Aires, Marta e Karl-Heinz visitavam regularmente Mengele no Paraguai, aliviando o tédio de sua vida de vendedor, sempre viajando de uma fazenda para outra. Como refúgio, no entanto, o Paraguai possuía muitas atrações. Já se tornara mais popular entre criminosos de guerra que a Argentina, certa vez descrita pelo secretário de Hitler, Martin Bormann, como Unser grosser Gönner, nossa grande benfeitora. Desde a guerra de Juan Perón em 1955, a ramificação em Buenos Aires de uma das mais abertas organizações de fuga foi objeto de batidas da polícia argentina e um estoque de passaportes falsos foi encontrado. Os nazistas não temiam as vigorosas investigações policiais no Paraguai. Longe das rotas mais usadas,
empobrecido e remoto, o Paraguai ainda é o país mais primitivo da América do Sul. Não é o lugar mais cativante para nenhum fugitivo terminar seus dias. A Organização Mundial de Saúde lista tuberculose, malária, tifo, disenteria e hepatite como endêmicas. A ancilostomose é a doença mais comum e existe muita doença venérea, bócio e lepra. É um país onde o dinheiro compra tudo. Sua indústria principal é o contrabando. Não há um sistema fiscal adequado. Cigarros americanos, aparelhos eletrônicos japoneses e uísque de todas as nacionalidades proporcionam uma renda substancial, encontrando grande parte dela caminho para os bolsos de funcionários do governo e oficiais militares paraguaios. Dezenas de lojas pequenas e surradas se enfileiram nas ruas estreitas, todas vendendo perfumes, câmeras, rádios transistores e roupas íntimas francesas contrabandeados. Relógios falsificados Cartier e Rolex são vendidos na maior parte das esquinas do centro de Assunción. Estimativas da renda ilegal gerada pelo contrabando alcançam 250 milhões de dólares por ano. Funcionários de médio escalão, ostentando sua participação justa, dirigem carros BMW e Mercedes 0 km e vivem em extensas fazendas, embora tenham um pagamento básico de apenas 500 dólares por mês. Há anos, oficiais militares veteranos vêm se envolvendo ativamente em contrabando de drogas, segundo uma acusação do Departamento de Estado americano em janeiro de 1985. Uma afirmação que chocou de tal maneira funcionários paraguaios que, pela primeira vez na história, foi negada uma audiência do embaixador americano com o presidente Stroessner. Pouco depois da denúncia do Departamento de Estado, a esposa do embaixador Arthur Davis morreu num misterioso acidente da Eastern Airlines durante um voo de Assunción a La Paz, Bolívia. Nenhuma evidência foi apresentada, mas há fartos rumores de que houve uma ligação. Presidindo esse estado caótico e corrupto está o governo de punho de ferro de Alfredo Stroessner. Apesar das provas irrefutáveis de tortura sistemática e prisão sem julgamento, ele rotula todas as denúncias de violação de direitos humanos como de inspiração comunista. Os que compartilham sua filosofia têm sido recebidos de braços abertos, desde que mantenham os pagamentos em dia. Supostamente, o deposto ditador nicaragüense Anastácio Somoza não o fez, e assim, quando caminhava para seu carro, foi feito em pedaços por uma explosão. Hélio Massagrande e Gaetano Orlando, os dois italianos fascistas que explodiram bancos e trens em sua Itália nativa para a organização fascista Ordine Nuovo, conseguiram ter uma nova vida em Assunción. Tem havido uma torrente de salafrários se encaminhando para esse último refúgio no mundo. Cedo ou tarde, Joseph Mengele estava fadado a se juntar a eles. Em maio de 1959, Mengele estava instalado no Paraguai, ainda com seu nome verdadeiro, pronto para começar uma nova vida. Ele se mudara para o sudoeste, para uma região conhecida como Alto Paraná, que faz fronteira com a Argentina. Talvez não fosse a Baviera, mas foi o melhor que encontrou. Conhecida localmente como Nueva Bavária, Nova Baviera, é povoada por colonos cuja visão de mundo ainda é colorida pelas noções de um porta-voz do antissemitismo de fins do século XIX, o Dr. Bernhard Foerster, um professor primário de Berlim. Em 1881, Foerster organizou uma petição, que foi assinada por 267 mil alemães, propondo o registro compulsório de todos os judeus e sua exclusão da vida alemã convencional. Infelizmente para o Dr. Foerster, suas opiniões não coincidiram com as do Segundo Reich de Bismarck, e ele foi de tal maneira relegado ao ostracismo que se mudou para o Paraguai. Lá estabeleceu uma colônia de fanáticos com a mesma mentalidade. O resultado, um século mais tarde, é que 60 mil colonos, em sua maioria louros, vivem em achatados chalés estilo bávaro instalados de modo incongruente entre densas palmeiras. Tem suas próprias igrejas, sociedades culturais e escolas, onde retratos do Führer e suásticas eram exibidos com destaque durante a guerra. De fato, o sentimento nazista era tão profundo no Paraguai que o país só declarou guerra à Alemanha
em fevereiro de 1945, 3 meses antes da rendição alemã, e ainda assim, de modo relutante, como o ministro do Exterior, Luiz Maria Arganas, anunciou a um grupo de alemães paraguaios. As potências do eixo hão de saber perfeitamente bem quais são os verdadeiros sentimentos do Paraguai e levarão isso em consideração quando por fim triunfarem. Mas por enquanto é imperativo que o Paraguai coopere com os Estados Unidos por razões urgentes de interesse nacional. Mengele se alojou na casa de um dos mais inflexíveis nacional-socialistas de Nueva Bavária, o agricultor Alban Krug, que era também presidente da cooperativa local de agricultores. Os dois tinham sido apresentados por Hans Rudel. Pelos próximos 15 meses, a casa rural de Krug, no povoado de Hohenau, 60 quilômetros ao norte da cidade fronteiriça de Encarnación, tornou-se o lar de Mengele. A opressiva rotina de rondas de vendas era quebrada por visitas ocasionais de Marta e Karl-Heinz, e por finais de semana em que Mengele pegava um ônibus ou dirigia um jipe até Assunción, para relaxar na piscina do palacete de Werner Jung. A vida cotidiana nesses ambientes novos e austeros foi registrada no diário de Mengele, que recomeçou nesse ponto, depois da misteriosa lacuna de 10 anos. No diário, ele se referiu com afeto a seu anfitrião, o agricultor Krug, como um administrador, mas não foi tão generoso acerca da sofisticação ou inteligência da família Krug. Às vezes, essas pessoas se levantavam no meio da noite, às 5 da manhã, para celebrar a cerimônia solene, tomar o chimarrão, bebida feita com erva mate. Para sua saúde e produtividade, seria naturalmente muito melhor se dormissem 1 ou 2 horas a mais, em vez de desperdiçar o tempo com uma tagarelice inútil e de baixo nível mental. É interessante que essas pessoas, como gente que acorda cedo, se considerem moralmente superiores a quem dorme mais. Mengele viajava bastante em busca de negócios, da colônia menonita perto de Rosário, ao norte de Assunción, a Filadélfia, no coração do Chaco, cruzando o país para Pedro Juan Caballero, na fronteira oriental do Paraguai com o Brasil, e para São Bernardino e Vila Rica, a sudeste da capital. Estava procurando negócios, disse seu amigo capitão von Eckstein. Iria onde pudesse fazer uma venda e se demorava 2 ou 3 dias de cada vez. Houve também viagens turísticas com von Eckstein a assentamentos indígenas, embora, segundo Jung, Mengele não achasse o excêntrico amigo do presidente Stroessner muito estimulante como parceiro de conversa. Von Eckstein tinha algo de fanfarrão, disse Werner Jung. Gostava sempre de parecer mais importante do que era. Costumava afirmar que tinha sangue real. Fazia pose de barão. Um mês depois da chegada de Mengele ao Paraguai, os esforços de Hermann Langbein, na Alemanha Ocidental, para chamá-lo a prestar contas, finalmente deram frutos. Em 5 de junho de 1959, um indiciamento condenatório de sua carnificina foi preparado pelo juiz Robert Miller da Corte número 22 em Freiburg. O parágrafo de abertura declarava que Josef Mengele devia ser posto sob custódia, sob a enfática suspeita de assassinato e tentativa de assassinato. O mandado de prisão especificava 17 acusações de assassinato premeditado, praticado por um homem que fizera um juramento de curar, não matar. A plena extensão da crueldade de Mengele demoraria ainda mais de 20 anos para emergir. Mesmo assim, os resultados da investigação preliminar da corte já eram bem repulsivos. Assassinato de inúmeros prisioneiros com fenol, benzeno e ou injeções de ar. Assassinato de inúmeros prisioneiros nas câmaras de gás. Assassinato de uma menina de 14 anos partindo-lhe a cabeça com seu punhal, morrendo a vítima de forma lenta, dolorosa. Injeções de corantes nos olhos de mulheres e crianças, causando-lhe a morte. Assassinato de vários gêmeos de pais ciganos com suas próprias mãos ou misturando veneno letal em seu alimento, com o objetivo de realizar supostos estudos médicos nos corpos durante autópsias. Ordens para que uma série de prisioneiros fossem baleados por se recusarem a escrever para suas famílias, dizendo que estavam sendo bem tratados. O mandado foi distribuído para delegacias de polícia e passado para o Ministério do Exterior em Bonn, de modo a serem iniciados
os procedimentos de extradição da Argentina, onde Langbein acreditava que Mengele ainda estivesse morando. Apesar do pedido de Langbein para que os trâmites fossem realizados no mais absoluto sigilo, um informante na polícia de Ginsburg, segundo Rolf Mengele, avisou a família Mengele de que o mandado fora emitido. No momento, porém, em que a família conseguiu informar Mengele por correspondência das nuvens de tempestade que tornavam a se formar por lá, ele já havia encaminhado um pedido de cidadania paraguaia. Solicitar essa cidadania como José Mengele. Podemos presumir que, se tivesse sido informado mais cedo dos procedimentos da corte de Freiburg, Mengele teria tomado providências para alterar sua identidade e adotar um dentre os vários nomes falsos que usou mais tarde, quando fugiu para o Brasil. De qualquer modo, a cidadania paraguaia lhe proporcionava proteção adicional se os alemães ocidentais procurassem obter uma extradição. Não existia um acordo formal de extradição entre os dois países, e era ainda menos provável que o presidente Stroessner, mesmo contando com os alemães para investimentos substanciais, abrisse uma exceção se o pedido envolvesse um de seus cidadãos. Em virtude de sua autoestima, o presidente encarava a cidadania paraguaia como sacrossanta. A cidadania também ajudaria a viabilizar a propriedade da terra, e Mengele tinha mostrado interesse nisso. Segundo um relatório da CIA, Mengele estava tentando adquirir terra na área do Alto Paraná, do outro lado da província argentina de Misiones. O advogado escolhido por von Eckstein para tratar do pedido de cidadania de Mengele foi o Dr. César Augusto Sanabria. Segundo Jung, Sanabria era um destacado advogado de Assunção com bons contatos no governo, um trunfo importante, tendo em vista que o presidente Stroessner tinha o hábito de se interessar pessoalmente pelos novos cidadãos de seu país. Tanto Jung quanto von Eckstein concordaram em agir como padrinhos de Mengele. O Dr. Sanabria se recordou com clareza de quando lhe trouxeram o novo cliente. Lembro-me que alguns conhecidos alemães da capital trouxeram outro alemão e disseram que ele queria se naturalizar. Eu nunca tinha visto o homem antes, mas meus amigos atestaram por ele e disseram que estava morando perto da capital há quase 6 anos. O homem era bem distinto, muito bem educado e parecia, sob todos os aspectos, muito correto. Preencher requerimentos para a naturalização era algo que eu fazia como advogado, e não havia nada fora do comum no pedido. Além disso, o homem estava sendo encaminhado por 2 cidadãos de destaque, von Eckstein e Jung. Nesse meio tempo, notícias de que o Ministério do Exterior da Alemanha Ocidental fizera as primeiras consultas sobre a extradição de Mengele da Argentina haviam vazado para a imprensa. No final de 1959, o Congresso Mundial Judaico estava apelando para que sobreviventes de Auschwitz se apresentassem para suplementar as provas já reunidas por Langbein e a corte de Freiburg. Parece claro que Mengele já estava considerando a possibilidade de viver sem Marta e Karl-Heinz, como disse o Dr. Sanabria. O homem só procurava naturalização para si mesmo. Não tinha uma esposa ou um filho com ele e não mencionou que os tivesse. Quanto ao pedido de Mengele, o Dr. Sanabria pode não ter visto nada fora do comum, mas Jung e von Eckstein deviam ter sabido que a solicitação era ilegal. Nessa época, requerentes da cidadania paraguaia tinham de provar que haviam morado pelo menos 5 anos contínuos no país. Mengele, sem dúvida, havia feito muitas visitas ao Paraguai, mas não chegava nem perto de satisfazer o requisito de residência, embora von Eckstein e Jung jurassem na corte que o fizesse. Talvez o Dr. Sanabria também tenha sido alertado do problema, pois Mengele deu como endereço permanente no Paraguai o endereço do escritório dele, sugerindo assim que de fato não possuía uma residência no país. Descartando num tom negligente qualquer sugestão de que ele e Jung tivessem cometido perjúrio, von Eckstein disse: "Ele falou a respeito da cidadania comigo e com Jung, e me perguntou se seríamos suas testemunhas. Eu aceitei, assinei o requerimento, tornei-me testemunha e ele se tornou cidadão paraguaio." Jung afirmou que não sabia que a lei especificava uma estada permanente de 5 anos. Isso seria tolice, porque como alguém poderia afirmar que um homem vivera durante 5 anos consecutivos no Paraguai,
a menos que tivesse vivido com ele. Mas se a declaração que assinei devia indicar que eu o tinha conhecido há 5 anos, então era verdadeira, pois eu tinha. Mengele só me perguntou se eu queria ser testemunha e eu aceitei. Foi simples assim. Achei que seria bom ter Mengele como cidadão paraguaio. Enquanto os papéis para a cidadania de Mengele estavam sendo preparados, ele foi envolvido num incidente que seria usado mais tarde por alguns pesquisadores e escritores como um importante elemento de prova de que Martin Bormann, secretário particular de Hitler e seu mais íntimo confidente na última metade da guerra, estava vivo e associado a Mengele. Uma torrente de avistamentos de Bormann foram noticiados desde então, mas num exame mais detido, e para embaraço de um jornal, os suspeitos se revelaram inocentes sul-americanos com uma semelhança apenas superficial com Bormann. Nenhuma prova foi jamais fornecida para contrariar a conclusão de procuradores da Alemanha Ocidental, em 1973, de que um esqueleto desenterrado a 800 metros do local onde ficava o bunker de Hitler, entre a ponte Weidenheimer e a Lederstation, em Berlim, era do ex-Reichsleiter. Desde essa data, os tribunais alemães ocidentais ordenaram que todos os mandados pendentes fossem anulados e que futuros avistamentos de Bormann fossem ignorados. Mas o incidente que incluiu Mengele foi apresentado pela primeira vez em 1966, numa produção televisiva da Time Life intitulada A Busca por Vingança, e foi mais tarde adornado por Michael Bar-Zohar em seu livro de 1968, The Avengers. A narrativa foi ainda mais embelezada em 1973 por Ladislas Farago, em Aftermath, Bormann and the Fourth Reich. Tudo isso revivia a especulação de que Bormann tinha afinal escapado do exército russo que cercava Berlim no início de maio de 1945. O documentário de TV e ambos os autores afirmavam que na primavera de 1959, um médico de Asunción, de nacionalidade austríaca, Dr. Otto Biss, foi escoltado por uma mulher até a casa de Werner Jung, depois que Mengele não conseguira diagnosticar o estado de um misterioso hóspede que estava gravemente doente. Bar-Zohar apresentou o Dr. Biss dizendo: "Examinei o doente e falei com ele em alemão, mas o homem não respondeu nessa língua nem em qualquer outra das línguas europeias que conheço. Insistiu em falar num péssimo espanhol. Assim, achei um tanto difícil conseguir alguma ajuda dele para determinar a natureza de sua enfermidade." O outro médico, percebendo isso, curvou-se sobre o doente e disse: "Pode falar em alemão." E, para minha grande surpresa, os homens falaram então em alemão fluente. O Dr. Biss, que dizia que o paciente misterioso tinha uma cicatriz na testa, continuou: "Alguns dias depois, um amigo meu veio me visitar em grande agitação. Ele me disse que encontrara a mulher que havia me procurado e que o homem que eu examinara profissionalmente era Martin Bormann. Sem demora, consegui achar algumas fotos do homem que era a mão direita de Hitler. Não havia dúvida possível. O homem que eu tinha visto era mais velho que o homem nas fotos, mas era, sem dúvida, a mesma pessoa. Era com certeza Martin Bormann." Ladislas Farago repetiu a entrevista de Bar-Zohar em seu livro, publicado 6 anos depois, como um dos muitos incidentes, alguns baseados em documentos de origem suspeita, citados para provar que Bormann estava vivo. O episódio só é digno de ser trazido à memória porque é um dos muitos interessantes exemplos das esperanças às vezes ilusórias engendradas por caçadores de nazistas, como as que criaram uma aura tão esquiva em torno de Mengele. Entrevistado 10 anos mais tarde, com 85 anos de idade, o Dr. Biss ainda estava convencido de que seu paciente era Martin Bormann. Se Jung tivesse sido entrevistado, uma interpretação muito mais plausível teria emergido. Não me lembro de Mengele tratando de alguém em minha casa, mas eu mesmo estava doente e, de fato, me recordo de ser tratado em minha casa por Biss, do mal-estar no estômago. Mengele pode ter estado lá nessa hora. Não me lembro. Infelizmente para Werner Jung, fotos suas tiradas por volta de 1959 mostram uma notável semelhança com as fotos de Bormann dos tempos de guerra. E essas fotos convenceram o Dr. Biss de que ele simplesmente havia tratado do mais procurado criminoso de guerra do mundo.
A realidade da vida de um fugitivo em Assunción nessa época era muito menos maquiavélica. Bormann quase certamente estava morto, e embora Mengele fosse agora procurado pelos alemães, sua solicitação de cidadania em seu próprio nome continuava tramitando sem sobressaltos. Como precaução, no entanto, Hans Rudel pediu ao ministro do Interior, Edgar Insfran, para agilizar o caso. Mengele soube que tivera êxito quando, em 24 de outubro de 1959, lhe foi entregue um cartão de identidade como José Mengele. 2 semanas depois, a polícia de Assunción lhe deu uma certidão de residência e boa conduta. Seus papéis de cidadania foram encaminhados pelo prestativo Dr. Sanabria. O requerimento foi apresentado ao juiz Luiz Martínez Miltos. Os procedimentos da corte mostram que a certidão de boa conduta da polícia foi suficiente para convencer o juiz Miltos de que não havia pendência legal ou registros policiais que pudessem impedir a obtenção da cidadania paraguaia por meio da naturalização. O juiz ficou também convencido de que Mengele havia residido em caráter permanente neste país por mais de 5 anos e que mostrara repetidas vezes sua intenção de abrir mão da antiga nacionalidade, como é confirmado pelas declarações das testemunhas Werner Jung e Alejandro von Eckstein. Por lei, Mengele teve de depositar a soma de 5.000 guaranis, equivalente a $41 em 1959. Para completar o processo, faltava apenas o carimbo de aprovação da Suprema Corte, onde os papéis foram devidamente protocolados. Quase no momento em que a aprovação da Suprema Corte era esperada, Mengele recebeu em Assunción a notícia da morte do pai. Quaisquer pensamentos que Mengele possa ter cultivado de ir a Ginsburg para o funeral foram eliminados quando ele leu a advertência da família. Tinham sido notificados por informantes da polícia local que 2 agentes secretos do LQA, o FBI alemão, compareceriam ao funeral na esperança de encontrar o médico fugitivo. Mengele, no entanto, tomou providências para que fosse entregue no túmulo uma coroa trazendo apenas uma grande faixa com a inscrição: Cumprimentos de longe. Dias depois de Mengele ser informado da morte do pai, a embaixada alemã ocidental em Assunción descobriu que Josef Mengele estava de fato vivendo bem sob seus narizes no Paraguai. Em 13 de novembro, 4 dias antes da morte do pai de Mengele, o cônsul alemão ocidental, Wilfried Engemann, perguntou ao ministro paraguaio do Interior se poderia examinar por um breve momento o dossiê de Mengele. O pedido, por sua vez, instigou o chefe das investigações policiais em Assunción a fazer novas consultas junto à Polícia Federal Argentina relativas ao passado de José Mengele. Contudo, antes de autorizar Engemann a inspecionar o dossiê de Mengele, os paraguaios removeram qualquer informação relevante e Engemann considerou o arquivo inútil. Ao mesmo tempo em que os alemães ocidentais estavam inspecionando o dossiê em Assunción, a sede da Interpol em Paris pediu que a seção de naturalização do Ministério do Interior paraguaio enviasse uma cópia da pasta de Mengele para seus escritórios em Buenos Aires e Paris. Mas Mengele tinha pouco a temer dessa organização privada, por mais impressionante que pudesse ser a lista de seus membros, que cobria mais de 100 países. A contribuição da Interpol para a caçada de Mengele foi incongruente. Pastas nas seções brasileira e paraguaia da Interpol contêm sobretudo informação de segunda mão. Esse continuou a ser o padrão na abordagem da Interpol. Caçar criminosos de guerra nunca foi uma das prioridades da Interpol. Ela afirma que a sua declaração de princípios proíbe isso, sob o argumento de que crimes nazistas eram de natureza política, ao contrário de crimes contra a lei comum. Sua hierarquia tem também uma história pouco saudável de íntimas conexões com o nacionalsocialismo. Em 1939, Reinhard Heydrich, chefe da Gestapo, foi eleito presidente da Interpol. Em dezembro de 1941, a Interpol transferiu sua sede para o elegante bairro berlinense de Wannsee, onde compartilhou uma mansão com a Gestapo. Heydrich, inclusive, tornou a Interpol uma divisão dentro do SD, a Polícia de Segurança. Quando Heinrich foi assassinado em junho de 1942, Himmler escolheu o sucessor de Heinrich na Gestapo, Ernest Kaltenbrunner, para substituí-lo como presidente da Interpol.
Depois que Kaltenbrunner foi enforcado em Nuremberg em outubro de 1946, um membro belga do Comitê Executivo da Interpol, Florent E. Lauage, tornou-se presidente. Ele foi sucedido em 1956 por Jean Nepot, que havia cooperado no período de guerra com o governo de Vichy, na França. Em 1968, a Interpol elegeu Paul Dikoff como presidente. Descobriram que ele fora oficial da SS durante a guerra, tendo trabalhado na própria mansão na qual a Interpol tinha então sua sede. Ainda assim, continuou como presidente até 1972. Em meados de novembro de 1959, tanto a seção de naturalização do Ministério do Interior paraguaio quanto a polícia paraguaia sabiam que um pedido de extradição de Josef Mengele por crimes de guerra estava a caminho. Alejandro von Eckstein, amigo do presidente Stroessner, também admite ter recebido informações sobre o assunto dos alemães ocidentais e da Interpol. Mas ninguém achava que as circunstâncias justificavam um adiamento do pedido de cidadania de Mengele. Nem existe qualquer evidência de que esses respeitáveis órgãos governamentais paraguaios submetessem essas novas informações à atenção da Suprema Corte. Se o fizeram, a Corte os ignorou. Em 27 de novembro, foi emitida a certidão de naturalização de José Mengele, sob o número 809. Enquanto isso, do outro lado do mundo, outro governo havia adquirido um interesse pelo caso de Josef Mengele. Ao contrário dos alemães ocidentais, os israelenses tinham pouca fé nas lentas, pesadas, burocráticas maquinações de pedidos de extradição à América do Sul. O ceticismo deles era plenamente justificado. Em 27 de outubro, o Ministério do Exterior argentino alertou, em caráter informal, a Embaixada Alemã Ocidental em Buenos Aires de que eles deviam esperar que seu pedido de extradição fosse recusado, com base no argumento de que as acusações contra Mengele eram de natureza política. Por algum tempo, a visão de Israel fora que, enquanto bom se prendesse às estritas fronteiras do direito internacional, era improvável que conseguissem trazer fugitivos nazistas para julgamento na Alemanha Ocidental. Os israelenses preferiam agir dentro dos conceitos mais amplos de justiça internacional, como o próprio Mengele logo descobriu.